Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que iria acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? E eles responderam: A Jesus Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse novamente: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus num pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertence tu também ao grupo deste homem? Pedro disse: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, e eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? E Jesus lhe disse: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava
o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus disse: Estás dizendo isso por ti mesmo ou os outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? E Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, solta Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se deles e diziam: Viva o rei dos judeus! Davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nenhum crime nele. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ver estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltar este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gólgota. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram entre outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos ainda mandou escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos disse: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpre a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes,
e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e do lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. E disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre, amarraram-no numa vara com uma esponja embebecida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e que os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados ao lado de Jesus. Ao aproximar-se de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que também vós acreditais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou ali também Nicodemos, o mesmo que tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e óleos. Então, tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação para a Páscoa, e como o túmulo estava perto, ali colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus abençoe e tenha misericórdia de nós. É sexta-feira da paixão. Tudo está consumado. Cristo morre para nos salvar. Ele abriu o céu para nós, entregando-se na cruz por amor e para nossa salvação. Aqui, diante de nós, está a palavra de Deus. No horto, Jesus é traído. Não foi um inimigo, foi alguém que estava com ele. Judas conhecia Jesus, mas nunca o amor de verdade. Eu disse isso aqui esta semana já. E nós precisamos conhecer Jesus, não trair o Senhor, e precisamos amar de forma extraordinária. Observe que Pedro promete fidelidade a Jesus, mas diante da pressão, Pedro nega Jesus 3 vezes. Senhor, eu nunca vou te abandonar, disse Pedro. E depois caiu no pecado, negou Jesus. Jesus, meus irmãos, é levado para Pilatos. Pilatos olha para a verdade e não reconhece. O que é verdade? Aqui diz o Evangelho que Pilatos faz essa pergunta: o que é verdade? Mas a gente sabe que a verdade estava ali na frente dele, a poucos metros, talvez 2 metros de distância. Precisamos pensar, porque muitos nos tempos de hoje estão diante da verdade e fingem que não sabem. Aí vem a multidão, a mesma multidão que gritou Hosana ao filho de Davi. Eu falei para você no domingo passado que aquela mesma multidão que proclama Jesus como rei, agora pressionado, manipulado pelo sumos sacerdotes, anciãos, mestres da lei, toda aquela corja que estava lá, agora eles gritam: crucifica-o. Pois é, meus irmãos, é um perigo a pessoa não ter convicção do que quer. Jesus é flagelado, coroado de espinho, humilhado, rejeitado. Mas é interessante que mesmo assim, Jesus não revida. Ele apenas disse a Pilatos: olha, meu reino não é desse mundo, não.
Se fosse, meus soldados viriam e me defenderiam. Não é desse mundo. Pois é, meus irmãos. Jesus segue o caminho do Calvário. Cada passo que Jesus dá é um passo de amor por você e por mim, pela igreja dele. Cada queda é também uma queda por causa dos nossos pecados. Cada ferida tem o meu nome e o seu nome. Agora, claro, o momento doloroso e forte é quando Jesus é pregado ali no meio de dois malfeitores e ele foi crucificado como um criminoso. É ali, naquele lugar, que ele vai dizer: tudo está consumado. Claro que não foi o fim, foi o cumprimento, porque ali o pecado foi vencido por Jesus, o inferno vai ser derrotado, o amor vai triunfar, o céu vai se abrir, a glória de Deus vai se manifestar para todo homem e mulher que crê nele. Onde você e eu nos encaixamos nessa história da vida de Jesus. Naqueles que permaneceram fiéis, como Maria, sua mãe, que foi até a última consequência, ou como Judas, que o trai, Pedro, que o nega, Pilatos, que tem medo de perder o poder e lava as mãos. Vamos pedir a graça nessa sexta-feira da paixão para que a gente fique com Jesus até o fim. Jesus está nos chamando. Como ele disse no Evangelho, quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Ele está nos chamando à conversão, à fidelidade, a uma vida nova, a um compromisso, à devoção à Nossa Senhora. Bote fé que é verdade. Vamos pedir que o Senhor nos converta, que este dia, esta sexta-feira da paixão, possa trazer para nós a graça da conversão, do arrependimento, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos afaste de toda cegueira espiritual e que o nosso dia seja de oração e de silêncio. E que diante da cruz possamos nos curvar para aclamar misericórdia. Daqui a pouco a gente se encontra, compartilhe. A leitura é muito longa, 12 minutos só para ler, mas vamos encerrar por aqui. Fique de olho aqui no canal, a gente vai agendar alguns momentos e eu quero que você acompanhe. Deus abençoe.